Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Weiler Lima, eu faço parte lá do quadro de professores e monitores de grupos de degustação lá da ABS. Estive com vocês aí algumas semanas atrás, apresentando a live a respeito do Carriã, lá do Vale do Maule, né? Lá do Vigno. E hoje eu vou estar aqui como mediador da live que o Fernando Lima vai nos apresentar a respeito dos vinhos do Dão. O Fernando é professor e diretor de relacionamento com o mercado lá da ABS, e ele esteve lá na região do Dão e hoje vai compartilhar algumas experiências que ele teve conosco, né? Vamos fazer aqui um passeio virtual pelo Dão e vamos interagir com o Fernando e comigo, endereçando as perguntas de vocês e aprendendo um pouquinho sobre essa região importante lá de Portugal, que faz vinhos fantásticos. Vamos ver. Fernando deve estar ingressando. Boa noite, Fernando. Boa noite, Weiler. Tudo bem? Está ouvindo bem? Vendo bem? Perfeito, tudo ótimo. Você me ouve Perfeito. bem? Sim, sim. O pessoal está me ouvindo bem? Dá um like aí, um joinha, né? Parece que o som tá bom, né? Já estamos aí com 40 e poucos participantes. Poxa, que legal. Gente, primeiro eu queria dizer que é um prazer enorme para mim estar aqui participando desse projeto Lives da ABS Rio, né? Que está sendo um sucesso. A gente está fazendo de 1 a 2 lives por semana, né? A gente sabe que são tempos difíceis aí que estamos vivendo, né? Com doença, isolamento social, quarentena, e as lives estão sendo uma oportunidade para a gente continuar junto, continuar conversando sobre aquele tema que a gente adora, que é vinhos, né? E não só sobre vinhos, está tendo live também de cerveja, de drinks, de café, de chá, né? Então, hoje, a gente vai conversar, como ele falou, né? Sobre uma região que eu acho maravilhosa, produz vinhos fantásticos, né, num país que também produz vinhos incríveis. A gente vai falar da região do Dão, né, em Portugal. A gente vai falar do Dão, né? E vamos ter como moderador o Weiler, né? Ele falou, pode mandar as perguntas para ele. O Weiler é um dos craques aí também do time da ABS. Então tem tudo aí para ser uma hora aí bem legal aí, bem agradável. E gente, antes de falar sobre o Dão especificamente, eu acho interessante para contextualizar, né? E para a gente entender os vinhos do Dão, é importante entender os vinhos portugueses, né? Entendendo o vinho português, você vai entender o vinho do Dão, né? E queria fazer uma perguntinha aí para vocês, né? O que vocês acham, né? Qual é o maior diferencial português no mundo dos vinhos? O que vocês acham que Portugal tem de diferente nos seus vinhos? Qual é o maior diferencial deles? O que vocês acham, galera? Digita aí, né? Pode responder, sem medo. Ótima pergunta. Né? O que vocês acham que é o maior diferencial português no mundo dos vinhos? O que você acha, Weiler? Já que o pessoal está meio tímido aí. Eu acho que Portugal se distingue bastante pelas castas, né? Autóctones lá da região, que são castas específicas, né? Exatamente isso, cara. Pois Exatamente é, isso. A maior riqueza de Portugal, o seu maior patrimônio, são as suas castas autóctonas, né? isso aí. Estima-se que Portugal tenha quase 300 castas autóctonas, né? É coisa pra caramba, né? Portugal se rivaliza com a Itália em termos de quantidade de castas autóctonas, né? E Portugal, de fato, vinifica uma porção delas, né? Estima-se que Portugal vinifique mais de 50 dessas castas, né? Então, ele não só tem, como ele vinifica, ele trabalha com elas, né? Porque não adianta a gente ter e não usar, né? Então, Portugal tem bastante casta autóctone e usa, né? Tem um dado interessante da OIV, né, a Organização Internacional de Viticultura, que ela tem um índice de diversidade de castas, né? Que esse índice calcula quantas castas, né, respondem por até 60% da área plantada, né? E eles consideram um índice alto acima de 12 castas, correspondendo a 60% da área plantada, né? Em Portugal, Itália, isso passa de 20, de 30 castas, né? E tem países que não chega a 5,
Alemanha, Espanha, Austrália, menos de 5 castas responde por 60% da área cultivada, né? Então, é um indicador interessante para você ver aquela variedade de castas que Portugal possui, né? Então, isso é importante para a gente não cometer o erro, né, de simplificar Portugal a Toriga Nacional, que é uma casta muito conhecida. As pessoas, às vezes, acham que Portugal seria só Toriga Nacional, que seria uma simplificação muito grande, né? A própria Wines of Portugal, né, Vinhos de Portugal, que é uma entidade, um órgão responsável por divulgar o vinho português no mundo, numa ocasião, alguns anos atrás, chegou a pensar em usar a Toriga como uma uva ícone, como um emblema, né, para divulgar o vinho português. Tal qual faz o Novo Mundo, tal qual o Malbec fez para a Argentina, a Tanal que fez para o vinho do Uruguai, né? Mas mesmo antes de começar essa campanha, eles mesmos perceberam que isso era um erro muito grande, que eles iam estar abrindo mão da sua maior riqueza, da sua identidade. A identidade de Portugal não é uma casta, é todas as castas, né? E esta variedade de castas, elas conseguem dar ao vinho português características únicas, né? Singulares, né? Características que só o vinho português possui, né? Então, que foge um pouco daquela padronização de castas, né? Em Portugal, normalmente, os vinhos se apresentam sob a forma de corte, né? Ou lotes, como os portugueses falam, né? Normalmente, os grandes vinhos portugueses são cortes. É muito difícil você pegar um grande produtor português, ou médio mesmo, qualquer produtor português, pegar um produtor português e seu vinho top, o seu vinho ícone, o seu principal vinho ser um varietal. É muito difícil. A maioria usa como seu grande vinho um vinho de corte, para justamente se beneficiar do que cada casta pode agregar àquela composição, né? Isso é fantástico, né, Fernando? Ou seja, castas autóctones em número alto e vinhos de corte, né, que faz com que Portugal se distinga bastante, né, dos demais países produtores, né? Exatamente isso. Que você vê no Novo Mundo, é muito comum um vinho ícone de uma vinícola ser um varietal, né? É muito comum. Né? Ainda que ele use o que a legislação permite, 85%, 90%, ele rotula como varietal, né? Ele vende como varietal, tá? Mas Portugal também produz varietais maravilhosos, tá? A gente vai ver no Dão também produz varietal. Não é que Portugal não produz, não. Ele produz, tá? Só que lá em Portugal eles costumam chamar de monocastas, né? Monocasta, chamam muito de varietal, Então, várias regiões portuguesas produzem vinhos varietais, né? A região do Tejo, Península de Setúbal, região de Lisboa, o Alentejo tem muito vinho varietal, e o próprio Dão, a gente vai ver, tem muito vinho varietal. Fernando, tem um comentário sendo feito acerca dos nomes das castas, que às vezes são nomes engraçados, né? Vou falar já disso. Boa, vou falar. Né? Então, e o Douro seria uma região clássica, né? Clássica de Portugal, que não é comum ter vinho varietal, monocasto. O Douro seria a região que não é comum. Mas o Dão, quando a gente entrar no Dão, a gente vai ver que usa, sim, bastante os vinhos varietais, né? E Portugal também usa as francesas, as uvas internacionais, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah. Portugal usa também, tá? Nos seus cortes, tá? Usa bastante. E a qualidade das uvas portuguesas é tão reconhecida, né? Que você vê até uma região como Bordeaux, né? Que é uma região referência, né? É uma região que tem uma reputação mundial enorme, né? Ela, devido ao aquecimento global, ela está estudando utilizar outras castas e está estudando duas castas portuguesas, a Toriga e a Alvarinho, né? Então, você vê que as uvas portuguesas elas têm aí uma força grande, né? É um selo de qualidade, né? É um selo de qualidade, né? Tem grandes uvas lá. Só que as uvas portuguesas, durante muitos anos, elas ficaram fechadas, restritas a Portugal, né? Elas não ganharam o mundo, né? O consumo per capita em Portugal é alto, até para o padrão europeu. São 62 litros anuais per capita. Né? A França é 50, o Brasil não chega a 2. Então, Portugal tem um consumo per capita muito alto. Talvez seja um dos motivos que as uvas portuguesas demoraram a ganhar o mundo, a aparecer, né? Você pega as uvas francesas, né? Elas são popstars internacionais do mundo do vinho, né?
celebridade, né? Se fosse gente aí, todo mundo ia querer um autógrafo da Cabernet Sauvignon, da Chardonnay, né? Qualquer país produtor, grande produtor, faz um Cabernet Sauvignon bacana, um Chardonnay bacana, né? Claro que pega o Cabernet Sauvignon, o de Bordeaux, que é vamos botar aí a pátria-mãe da Cabernet Sauvignon, tem uma característica, mas você vê grandes Cabernets na Califórnia, no Napa, na África do Sul, na Austrália, né? Você vê Cabernet bom até na Espanha, vê em tudo quanto é lugar, né? E as uvas portuguesas não, elas ficaram muito restritas, né? Até uvas alemães, né? Riesling, Gewürztraminer, você vê sendo produzida numa porção de países, né? E as castas portuguesas elas ficaram ali restritas, né? Presas ali a Portugal, né? Eu peguei a Top 100 da Wine Spectator de 2019, só tem 3 vinhos portugueses, né? Poderia ter mais, mas realmente fica restrito. Para os americanos, eu acho que, pelo que eu vejo, o vinho português é tido como um vinho exótico, sabe, Weiler? É uma coisa ali que ele acha bom, ele gosta na boca, gosta no nariz, mas para ele é exótico. Né? Não conhece, né? Não conhece. E talvez um dos motivos seja aí o que o nosso colega associado perguntou, o nome das uvas, né? Eu já vi em feira de vinhos, feira internacional, sommeliers de restaurante americano, provar um vinho português, está lá o produtor, ele adora, aí ele pergunta as uvas, aí o produtor fala, Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Barroca, Tintucão, Tinta Amarela, e o cara não entendia nada, ele não sabia nem escrever isso. Aí ele vai no stand do lado, no produtor do lado, é um chileno, um vinho lá, Cabernet Sauvignon, varietal, escrito no rótulo, ele pega e se identifica com aquilo, né? E até respondendo aí o colega, nomes, né? Tem os nomes aí que eu estava tentando lembrar, tem os Ganacão, tem o Carrega Burros, Amor Não Me Deixe, Pé Comprido, Zé do Telheiro, tem Rabo de Ovelha, Rabigato, Bastardo, né? Você imagina explicar para o americano, Bastard, é um xingamento, né? O nome da uva, ser bastardo, tem Bastardinho, tem Negra Mole, tem Estreito Macio. Então, até para a gente é engraçado, né? Imagina para os americanos, né? Que Fernando, a gente já está vendo castas... Borrada de mosca, o colega falou aqui. A gente está vendo castas portuguesas com uma presença importante já no Brasil, né? Vinhos, por exemplo, de Alicante Boucher, de Touriga Nacional, com grande expressão sendo produzidos na Campanha Gaúcha e outras regiões do Rio Grande do Sul, né? A Campanha Gaúcha tem uma tradição, né? Ali de castas portuguesas, né? Miolo tem um vinho castas portuguesas muito bom. Então lá tem Tinta Roriz, Touriga Nacional, né? Realmente. Sim. No São Francisco, até também por causa de um grupo português que entrou lá, a Global Wines também tem. E na Serra Gaúcha tem um Alicante Boucher muito bom da Pisada também. Então a gente tem um pouco aqui. Só que o mercado brasileiro, a gente é um privilegiado, né? Tem uma oferta grande, né, Weiler, de vinhos portugueses. Tem de tudo, né? É presente no nosso dia a dia, né? Então, gente, eu falei aí das castas e tem outro fator também importante para o vinho português, para a gente entender, né? Portugal é um país pequeno, mas ele tem diferentes regiões com características completamente diferentes. Né? Ele tem os 3 tipos de clima e influência. Né? Tem marítima, ali no norte, os vinhos verdes, a bairrada tem uma influência marítima grande, e todo o que esse clima implica no vinho. Né? Tem também o Alentejo, que tem uma influência de clima mediterrâneo, né? Ele tem características de clima mediterrâneo, é quente, né? E o Alentejo, por si só, é enorme. Daria para ter várias regiões ali diferentes. E o Douro e o Dão a gente vai falar, ele seria um clima, uma influência continental, né? Com tudo aquilo que implica de verões quentes, né? Uma rápida queda de temperatura para o inverno, né? Então, tem uma continentalidade, uma diferença grande entre os meses mais frios e mais quentes, né? O Dão e o Douro. Então, a gente falou aqui de características completamente diferentes num país pequeno. Então, antes de chegar no Dão, eu quis falar isso aí, para a gente entender e contextualizar 2 coisas muito importantes. Uma, que Portugal não é só Touriga Nacional, né? Isso é fundamental. E outra, que apesar de ser mais presente no nosso dia a dia, Alentejo e Douro, Portugal também não é só Alentejo e Douro. Né? Tem Tejo, tem Península de Setúbal, tem Lisboa e tem o Dão, que é o que a gente vai falar hoje. Né?
Isso. E, Weiler, eu vou te perguntar uma coisa, né? Você que também é do vinho, tudo. É comum a gente ouvir as pessoas falarem que os vinhos do Dão são muito elegantes, né? Talvez os vinhos mais elegantes de Portugal, né? Já deve ter ouvido isso, né? Sim, sim. E o que você acha assim, de vinho elegante? O que você considera de vinho elegante, né? Assim, Eu acho que o vinho elegante é aquele vinho que mostra um conjunto de aromas primários da uva, né, secundários, como de amadurecimento em madeira, e terciários, que já são os aromas de evolução, que vão se sucedendo na taça, sendo que eles estão em harmonia, né? Nenhum deles se sobrepõe aos demais, né? Então é um leque exatamente. aromático muito aberto, né? Eu acho que você pegou aí a palavra que eu considero vinho elegante, aquele vinho, né? Que tanto o álcool, o tanino, os aromas, né? A intensidade Isso, de aromas, a acidez, está em perfeita harmonia, em equilíbrio. exato, Um não aparece mais do que o outro, né? É que nem você exato. sair com uma roupa, uma calça aí que está em harmonia ali, está num conjunto bacana, né? Então, nesse ponto, realmente, os vinhos do Dão são muito elegantes, tá? São Sim. vinhos muito legais. Eu vou pedir aí, William, para você botar aquele mapinha de Portugal para a gente localizar aí o Dão, importante aí, Tá. né? O pessoal que está vendo a gente, talvez seja legal ali trocar. Você isso, aí dá para entender. O Dão, gente, a região demarcada do Dão, uma DOC, ela fica ali no centro-norte de Portugal, tá? Ela fica ali do lado da Bairrada, que é outra região, e abaixo da região do Douro, tá? Ela foi instituída em 1908, a DOC, a região demarcada, tá? E ali passa o rio Mondego e o rio Dão, por isso que ela tem esse nome, né? É uma zona muito montanhosa, tá? Tem 3 serras muito importantes ali, a Serra da Nave, a Serra do Caramulo, tá? E a Serra da Estrela, né? A Serra do Caramulo dá uma blindada, protege o Dão das influências do Atlântico, né? Então ele poderia ser arrefecido, ser resfriado pelos ventos do Atlântico, não é por causa da Serra do Caramulo, né? E isso faz com que as temperaturas fiquem mais quentes, né? No verão, né? E também no inverno, obviamente. Alguém pediu para aumentar o mapa? Eu fiz isso, mas aí não dá para ver o mapa inteiro, mas aparece a região do Dão em A destaque, né? região do Dão foi aquela que eu botei aquele círculozinho amarelo, pessoal, tá? Exato, exato. Né? Ali no centro-norte de Portugal, tá? Então, ela tem, que eu falei para vocês, uma continentalidade forte, uma diferença grande entre as temperaturas mais quentes e mais frias, né? Tem uma diferença grande entre os meses mais quentes e mais frios, tá? É uma região montanhosa, solo granítico, tá? As vinhas são plantadas com uma certa altitude, 200 metros até 500 metros, né? Que para lá é uma altitude. Se a gente pensar em termos de Argentina, né? Para a gente, Sim. 500 metros não é nada, mas não é nada, né? em termos de Europa dá para fazer uma orientação interessante, de uma exposição solar melhor, né? Enfim. E essa própria altitude também dá uma amplitude térmica grande para os vinhos, para o cultivo ali, né? Dá uma amplitude térmica grande, né? À noite a temperatura cai consideravelmente em relação ao dia, e isso, né, William, a gente sabe que ajuda a maturar mais lentamente, né? A uva não ficar madura tão rápido, a concentrar aqueles aromas, né? Ajuda a explicar a elegância, né? Ajuda a explicar a elegância, exatamente. Né? Então, o Dão ele tem essa característica aí muito importante. Então, eu falei do solo granítico, né? Falei que ele é blindado por montanhas, né? Pela Serra da Estrela, a Serra do Caramulo e a Serra da Nave. Tem os rios Dão e Mondego ali, né? Então, isso aí foi importante para a gente entender no mapa onde fica o Dão, né? Fica do lado da Bairrada que fica para o Atlântico, e o Dão fica abaixo do Douro. Tá? Agora, eu estava pensando da gente falar especificamente das castas do Dão. Né? Deixa eu só colocar uma pergunta que o colega está fazendo a respeito de quais os vinhos do Dão que harmonizam com o queijo da Serra da Estrela, para você comentar no momento oportuno. Eu vou falar do queijo da Serra da Estrela, tá? Vou falar assim. Tá? Boa pergunta, eu vou falar na hora para a gente
manter a sequência e não se perder, mas eu não vou deixar de Maravilha. responder, não. Tá? Tem um site que eu gosto muito, que é da Comissão Vitivinícola Regional do Dão. Tá? É só botar cvrd.pt. E ele fala das castas autorizadas, tá? E das castas recomendadas. Tá? Então, vamos começar falando das tintas, né? As autorizadas e recomendadas. As tintas são predominantes, né, Fernando? São lá no Dão, predominantes, né? são predominantes. Sim, são predominantes. Tá? E como eu falei, o Dão, ele faz muito vinho de corte, muito vinho de lote, e faz também vinhos varietais, monocastas também maravilhosos, né? Então a gente vai ver isso aí. Então a casta tinta mais plantada, alguém arriscaria dizer qual é a mais plantada no Dão? A galera aí? Hein, pessoal, não fica tímido não, pode digitar aí, não tem resposta feia, né? Feio é não responder, é que nem aquela coisa de gol, não tem gol feio, feio é não fazer gol, né? Você arriscaria dizer, Weiler, a casta mais plantada? Eu vou ajudar, eu vou relacionar 4 castas típicas lá do Dão, que são a Touriga Nacional, a Tinta Roriz, que é a Tempranillo, né, lá da Espanha, a Jaén, que é a Mencia, conhecida como Mencia na Espanha, e a Alfrocheiro. Uma dessas 4 castas tintas é a mais plantada. O pessoal está falando aí, Touriga Nacional, Aragonês. Não, a mais plantada no Dão é a Jaén. Jaén, isso. É a Jaén, tá? É a casta mais plantada, tinta, tá? Ela é uma casta originária do Dão, né? Em Portugal ela é originária do Dão. Se não vê ela, é difícil ver ela em outros lugares de Portugal, tá? E ela é, como o Weiler falou muito bem, ela é Mencia espanhola, aquela casta de Bierzo, né? Então a Jaén é a Mencia, é a mesma casta, tá? No Dão você vê Jaén aparecendo nos cortes, tá? E você vê também varietal no Dão de Jaén, tá? Eu acho, tá? No corte, ela deixa o corte mais redondo, ela faz aquele papel da Merlot no corte bordalês, né? Do corte bordalês, você também, né, Weiler? Que a Touriga Nacional e a Tinta Roriz, elas dão mais estrutura, né, Fernando? E a Jaén e a Alfrocheiro vem com esse aspecto mais de fruta, né? E aí harmoniza bem, né? Fecha a estrutura com o aspecto de frutas, né? Que essas uvas aportam, né? Concordo bem com o que você está dizendo. A Jaén na boca me remete a Merlot, né? Ela faz muito parecida com a Merlot. Ele faz aquele papel que a Merlot faz no corte bordalês, né? Então Jaén é a mais plantada. Em segundo lugar, o pessoal falou, é a Touriga Nacional, tá? E como ele falou aí, colocou muito bem, a Touriga ela tem mais corpo, mais estrutura, mais tanino, né? Touriga é uma grande uva portuguesa, sem dúvida nenhuma, uma baita casta, né? Ela é plantada em toda Portugal, de norte a sul. Você vai ver Touriga no Douro, no Dão, você vai ver Touriga na Península de Setúbal, vai ver no Tejo, vai ver no Alentejo, vai ver em Portugal inteiro. Né? Fernando, estão perguntando aqui como se escreve a Jaén. Jaén é J-A-E-N, N de Nair. Isso. E perguntaram também o nome. Isso. J-A-E-N de navio. Jaén. Que é conhecida como Mencia. Alguém perguntou como é o nome dela na Espanha. Mencia na Espanha. A gente falou isso aí. Na Espanha, Mencia. Exatamente. Pessoal, isso aí. A Jaén é Mencia na Espanha. E eu já isso falei, aí. Na Espanha, a Mencia reina na região de Bierzo, né? Que é no noroeste da Espanha, ali em direção a Rias Baixas, que é a região da Galícia, né? Que fica em cima de Portugal. Então a Jaén é a mais plantada no Dão. Né? A segunda, estava falando para vocês, é a Touriga Nacional, que é plantada em Portugal inteiro, de norte a sul. É uma grande casta portuguesa, né? Excelente casta, né? Tem um potencial danado, né? Ela tem estrutura, tem corpo, né? Ela confere um sabor único para os vinhos, né? Tanto é aquilo que a gente falou no início, né? A própria região de Bordeaux estuda a viabilidade de, devido ao aquecimento global, mudanças climáticas, a usar a Touriga nos cortes, né? A liberar o uso da Touriga, né? Aceitar o uso da Touriga. Então a Touriga é a segunda mais plantada. O nome do site, Fernando, a que você se referiu, qual é mesmo? Sim, é da Comissão Vitivinícola da região do Dão. Tá? Então, o site é CVR Dão. Bota no Google, Comissão Vitivinícola Regional do Dão, que vai aparecer. Tá? Isso. Não tem erro.
Então, gente, a Touriga Nacional é a segunda casta mais plantada, né? E a Touriga Nacional, tá? A Touriga do Dão, ela tem uma característica toda só dela, né? São vinhos muito elegantes, conforme a gente falou antes, um equilíbrio maravilhoso. Então, é tido como os melhores varietais, os melhores monocastas, como dizem os portugueses, de Touriga. Os Touriga Nacional do Dão. Tá? Eu concordo. Né? Acho que são os mais elegantes mesmo, em termos de monovarietal. Então, se você estiver em Portugal, no Brasil, numa loja de vinho, tiver a oportunidade de provar um vinho varietal Touriga Nacional do Dão, né, a média é alta, você não vai se decepcionar. E o Dão e o Douro reivindicam que é o pai da criança, né? A paternidade pela Touriga, né? Então, vamos aceitar aí que, assim, eu acho que é o Dão, né? A maioria das pessoas dizem que é o Dão, a maioria das fontes que eu leio é o Dão. Então, a Touriga é uma uva originária do Dão. Tá? E no Dão ela aparece em cortes ou varietal, como eu falei, e no Douro é muito difícil vinho varietal do Douro, não é comum. A Touriga é muito importante nos cortes. A terceira casta tinta mais plantada no Dão é a tinta Roriz, né? Que é uma velha conhecida nossa, o Euler lembrou bem aí, ela é chamada de aragonês, lá no sul, lá no Alentejo, Tempranillo, na Espanha. É a terceira casta mais plantada. Tinta Roriz também no Dão tem varietal dela, mas eu vejo pouco, não vejo muito não. Tá? A quarta casta autorizada e recomendada importante, tinta, né? A gente está em tinta ainda, que vale a pena a gente mencionar, é a alfrocheiro. Tá? A alfrocheiro ela tem um papel muito importante nos cortes, que ela confere cor, né? Ela dá cor. Ela é uma casta de médio corpo, né? Mas ela confere cor. São vinhos com uma coloração muito viva, muito forte, né? E tem muito varietal de alfrocheiro no Dão. É uma casta do Dão, tá? Como a Jaén. É uma casta do Dão. Apesar de que você vê alfrocheiro em outros lugares, mais do que você vê a Jaén. Você vê alfrocheiro no Alentejo, no Tejo, em cortes, né? Principalmente, em Setúbal. Fernando, o pessoal se manifestando, concordando com a nossa observação de que os Touriga Nacional do Dão são de fato muito bons, né? São de fato excelentes. Né? Que legal, que bacana. Bacana. Então, gente, a gente falou aí das principais. Agora tem outras autorizadas e recomendadas também. A Bastardo, a Tintucão, a Trincadeira. Até a Cabernet Sauvignon, ela é autorizada no Dão. Entrar em corte. Ela é autorizada. Mas eu confesso que nunca vi no rótulo, no contra-rótulo, a Cabernet Sauvignon. Ela é autorizada, mas não está entre as recomendadas. Tá? E as brancas, gente, aí que as brancas vai ser uma coisa importante aí, que as brancas no Dão tem as uvas autorizadas do Dão, né? Que é a Arinto, a Bical, a Cercial, a Malvasia, a Fernão Pires, que na bairrada é chamada de Maria Gomes, né? Uma uva que tem nome de homem, nome de mulher. Fernão Pires no lugar e Maria Gomes no outro. Então, são as uvas autorizadas. Agora, tem uma que merece um destaque especial, que é encruzado. Né? Quem já tomou um vinho encruzado, né, sabe do que eu estou falando. A encruzado é uma baita de uma uva branca, né? Tem um potencial enorme. É uma das minhas uvas queridinhas portuguesas, né? Tem várias que eu gosto, tem um carinho especial. A encruzado é uma das que eu gosto muito. Tá? A encruzado a gente só vê no Dão. Eu confesso que nunca vi encruzado em outra região de Portugal. Se tem, Fernando, eu conheço. Tem um colega nosso que está participando da live, está perguntando sobre vinhos monovarietais de Jaén, em Portugal. Eu não me lembro de ter bebido. Já bebi na Espanha, né? Da Mencia. Já bebi do Dão. Você já bebeu do Dão? Do Dão, já. Perfeito. Já. Tá? Em outras então regiões, existem. não. Em outras regiões, Perfeito. Não. Então, gente, a encruzado é uma vinha branca, é uma uva branca fantástica, né? Que produz vinhos maravilhosos. E hoje, o vinho que eu vou degustar, eu vou falando aos pouquinhos, né? Eu vou soltando aos pouquinhos. Eu vou degustar um encruzado do Dão, tá? Que é um encruzado que eu gosto muito. E é um encruzado que a gente conseguiu uma condição especial aí para os nossos associados, para quem está assistindo a gente, que no final a gente vai falar. Então eu vou degustar um encruzado e o Euler vai degustar um tinto, né, Euler? Exato. Quando a gente comentar rapidamente. A gente vai comentar aqui, tá? Então, gente, a encruzado tem uma coisa muito interessante, sabe?
que é encruzado, você consegue, com ela, fazer vinhos ligeiros, até vinhos mais encorpados. Você pode fazer, você tem um espectro para trabalhar muito grande. Você pode fazer vinhos mais ligeiros, fermentação em inox, envelhecer um pouquinho em inox, ou pode também trabalhar com a madeira, né? Fermentar ele na madeira, pode envelhecer ele em barricas de carvalho, você pode submeter ele a um contato longo com as borras, né? Sob batonagem. Então, você tem um espectro de trabalhar com a encruzado muito grande. E isso como a Chardonnay coisa... na Borgonha, né, Fernando? Isso. É isso que me fascina na encruzada, exatamente isso, William. É comum até, né? Uma comparação que as pessoas fazem é dizer que o Dão é a Borgonha portuguesa, né? E a encruzado seria tipo a Chardonnay, né? Ah, que beleza. Isso é fantástico, né, Fernando? Porque, veja, é uma casta que produz expressões distintas de vinho, né? Para ocasiões distintas, né? Você tem vinhos mais leves, vinhos mais encorpados, né? Vinhos com caráter de madeira, vinhos com a textura maior da barrica, ou seja, vinhos muito versáteis para regiões, para ocasiões diferentes e para acompanhar pratos diferentes também, né? Para o consumidor é maravilhoso isso, né? Exatamente. No Dão você consegue fazer isso com a encruzado. Tal qual na Borgonha, né? Você pega um Chardonnay de Chablis, é uma coisa. Você pega um lá de Mâconnais, né? De Pouilly-Fuissé, outra coisa, né? Então, texturas diferentes, são outros tipos de vinho. E isso, no Dão, na encruzado, é nítido, a gente percebe. Então, hoje, eu vou degustar com vocês o encruzado, e o encruzado que não passa por madeira, só inox também. Vou falando uns pouquinhos aí para a gente ir entrando no clima, tá? Então, é comum também submeter a encruzado, sabe, William, a um contato prolongado com as borras, né? Fazer a batonagem, se beneficia disso, né? Ela tem estrutura, né, aromática para aguentar esse contato, isso, né, Fernando? Exatamente, isso. A história da elegância, de novo, né? Ela vai ter o conjunto todo na taça, né? Vai, exatamente isso, tá? Então, gente, outra coisa importante de falar é o seguinte, o Dão também ele ficou um tempo muito fechado, né? Porque na década de 50 a 70, né? Foi uma década difícil em Portugal, né? Um período conturbado lá da história. E o Dão, ele era dominado por cooperativas, tá? Tinha uma lei que proibia o particular a adquirir uva para vinificar. Só as cooperativas podiam vinificar. O particular podia comprar o vinho já pronto da cooperativa e envasar e rotular, mas ele não podia vinificar, né? E isso foi na década de 50, 60, 70, praticamente acabou isso com a entrada de Portugal na Comunidade Europeia no final dos anos 80. E isso, sabe, William, foi muito ruim porque jogou a média lá para baixo, a qualidade lá para baixo, né? E meio que deprecia a região, né? Padronizou os vinhos do Dão, né? Porque tem cooperativas, é aquele tipo de vinho. Você compra o vinho do cara já pronto, eu também compro. Eu boto lá vinho do Fernando, você bota vinho do William, mas não tem o nosso toque no vinho, né? Exato. Então, isso foi ruim. Mas, final dos anos 80, acabou isso, né? E hoje o Dão, tá? Tem grandes grupos lá e tem, o que é muito interessante também, uma série de produtores de pequeno e médio porte. Tá? Existe uma penca de produtores de pequeno e médio porte. Os grandes grupos, é interessante aqui a gente falar, né, da Sograp, tá? Tem a Quinta dos Carvalhais no Dão, é interessante a gente falar. E Sograp, né, para quem não está ligando, é a dona do Matheus Rosé, do Casa Ferreirinha, da Sandman, do Porto Ferreira. Então, a Sograp é o maior produtor de Portugal, né, Fernando? A Sograp tem o Quinta dos Carvalhais no Dão. Tá? E a Global Wines, que aqui no Brasil tem a Rio Sol, né? A Global Wines tem no Dão a Quinta de Cabris, que produz vinhos de entrada de gama, mas produz vários estilos de vinho, tem vinho orgânico. Então, a Global Wines tem a Quinta de Cabris. Tem uma outra proposta que são os vinhos Casa de Santar, também, da Global Wines, são outros vinhedos, outras vinhas. Tem o Passo dos Cunhas, que produz o vinho do Contador, também é da Global Wines. E fora isso, uma série de vinícolas de pequeno e médio porte, né?
Aqui no Brasil a gente acha, eu gosto, tem a Quinta dos Roques, a Quinta dos Maias, a Quinta de Lemos, a Quinta da Falorca, a Casa da Passarela, Caminhos Cruzados e a Kelman Wines. Kelman Wines é o vinho que a gente vai degustar hoje. Então, interessante, né, Fernando? Você está descrevendo aí os produtores, tem uma mescla, né, muito interessante de produtores de grande porte, de produtores de pequeno porte, né? Produzindo na região. Isso. Eu fiz um apanhado aqui de produtores que eu conheço, gosto e que estão presentes no mercado brasileiro, né? E a gente vai degustar. Deixa eu te dizer... deixa eu só falar uma coisa. Estamos com 35 minutos, Fernando, de tempo decorrido já. Tem uma pergunta aqui que eu gostaria que você comentasse, que é alguém dizendo sobre se a encruzado seria uma boa proposta de harmonização para bacalhau. Aí vai depender também do preparo do bacalhau. O bacalhau, né? Depende do preparo, aquele negócio que o português fala, né? Que bacalhau não é peixe, bacalhau é bacalhau. Bacalhau é bacalhau. Do bacalhau, né? Se aposta, se não é, se é um bacalhau azedo pipo, se é um bacalhau com natas. E depende, como a gente falou, da encruzado, que encruzado é esse. Mas eu acho que daria sim. Tá? Se for um bacalhau com muita gordura, você pega um encruzado com mais textura, né? Se for só aposta, pega um encruzado com mais acidez. É possível. Acho que um bacalhau com natas, por exemplo, iria bem com encruzado, que passa tempo sobre as borras, que é vinificado em barrica, que tem aquela estrutura cremosa, né? Que vai fechar bem com a estrutura cremosa do prato, né? Pode ser uma boa aposta, né, Fernando? Perfeito, daí é mais textura, né? Seria muito bom, né? Então, eu falei aqui dos principais produtores, né? Que a gente encontra aqui, que eu acho que tem uma qualidade reconhecida, né? E a gente vai degustar hoje um vinho da Kelman Wines. Vai ser um encruzado, eu já falei da Kelman. Depois eu vou falar dele, tá? Uma outra coisa interessante do Dão, sabe, William, que a gente não pode deixar de falar, é que essa qualidade do terroir do Dão, tá? Ela é tão reconhecida que grandes nomes do Douro vieram vinificar no Dão, né? Então, por exemplo, o Dirk Niport, que é um ensaísta lá do Douro, né? Tem o vinho Batuta dele, o vinho Redondo. Então, ele tem vinhedos no Dão, tem a Quinta da Lomba. Então, o Dirk está lá no Dão, né? Tem um projeto também, que eu não sei se a galera já ouviu falar, já viu, chamado MOB, M-O-B de bola, MOB, tá? Cada letra dessa é inicial de um grande produtor do Douro, desculpa. 3 grandes produtores do Douro se uniram e fizeram o projeto MOB. Então, no MOB tem o Jorge Moreira, é o M Moreira, né? Da Quinta da Poeira, que faz o vinho Poeira, o pó de Poeira, né? Então, o M do MOB é do Jorge Moreira. O O é do Francisco Olazabal, que é do Quinta do Valmeão, que tem o meandro do Valmeão também. E o B é o do Jorge Borges, da Wine Soul. Ele, a esposa dele, a Sandra Tavares, fazem o Pintas, o Guru, né? Então, você vê uma turma boa ali do Douro que está interessada no Dão, né? Sabe do potencial do Dão. Legal. Tá? Você falou 35 minutos, né? Quando faltar uns 20 minutinhos, eu vou começar a falar do vinho. A gente vai degustando o vinho, tá? Antes, eu ia aproveitar uma coisa que eu gosto muito, né? Que eu acho importante. Eu gosto de dar uma pinceladinha em enoturismo, né? Em falar umas coisas interessantes do Dão ali para a galera ali também, que eu acho legal. Uma tem a rota de vinhos do Dão. Tem sites também. Quem for passear lá, vale a pena passear, né? A grande cidade do Dão é Viseu. Viseu é uma cidade enorme, bacana, com muitas coisas. Dessa vez que eu fui, era inverno, e eu fui numa semana ingrata, porque eu fui logo depois do dia 1º. Eu passei o Réveillon no Alentejo, dia 1º eu almocei lá, e peguei a estrada e fui para o Dão. Para o português é uma coisa absurda, né? Dirigir 4 horas e pouco, né? Para a gente não é tanto assim. Então eu cheguei lá dia 1º, que é um feriado, e era uma quarta-feira, se eu não me engano, quinta. Então eu peguei uma semana meio imprensada, peguei muita coisa fechada e tal. Mas enfim, a pessoa falou que Júlia Kemper, eu vi aqui, ó, também é um produtor legal do Dão, tá? Bacana quem falou. Então, aí eu foquei dessa vez em visitar cidades pequenas, em vilas menores, né? E fiquei hospedado num hotel que é um produtor também chamado Casa da Inso. Então a Casa da Inso produz vinhos, né? É uma hospedagem que é um palácio reformado
que faz parte do grupo espanhol Paradores, né? Eles pegam mosteiros, conventos, reformam para transformar em hospedagem. E a Casa da Ínsula não só faz vinhos, né? Ela faz parte da Rota dos Vinhos, onde eu fiquei hospedado, como também ela produz o maravilhoso queijo Serra da Estrela, né? Que é um queijo artesanal. Serra da Estrela é uma denominação de origem protegida para queijo. Ah, legal, ele botou aí uma foto aí que eu tirei lá do pessoal, das moças fazendo o queijo ali com a mão. Ele é feito à mão, tá? O queijo Serra da Estrela é uma denominação de origem protegida, ou seja, tem regras, tá? Não é qualquer ovelha, qualquer que você pode pegar para fazer, só a ovelha da raça Serra da Estrela, tem uma outra lá que pode também, tá? A ovelha tem que pastar, obviamente, lá na região, na Serra da Estrela. É um queijo dourado, maravilhoso, mole, né? Vocês perguntaram qual é o vinho, né? Que vai bem com o Serra da Estrela, né? Eu acho que pode ser um vinho branco com acidez, vai legal. Alguns tintos aromáticos do Dão também vai legal. Eu acho que tem um leque bom de opções, né? Que pode ir com a gordura do queijo, né, William? Não sei o que você poderia complementar aí do queijo. O queijo o queijo da Serra é um queijo que tem uma intensidade aromática muito alta, né? E aquela cremosidade, né? Então, eu concordo, tem que ser um vinho que também tenha um espectro aromático e de sabores bastante intenso também. Olha, aquele encruzado barricado sobre o qual a gente falou antes, talvez seja uma boa aposta, né? Em termos de textura, né? Em termos de textura, talvez seja interessante, né? E aí, estando no Dão, né, gente? Vale a pena ter uma overdose aí de queijo Serra da Estrela. Começa já no café da manhã e vai direto aí. Compra, bota na mochila e seja feliz, né? E os queijos Serra da Estrela que eu mais gosto são aqueles moles, sabe? Que você, em cima, você molha ali o pão e come. São os que eu mais gosto, né? Abre ele por cima, né, Fernando? E vai se servindo por cima. Dá para se servir até com a colher, né? Porque ele tem uma consistência pouco firme, né? Ele é bem cremoso, né? O pessoal da Kelma que está assistindo a gente falou em cruzado com certeza com queijo Serra da Estrela. Sim, com certeza. Tá? E uma outra coisa interessante, sabe? Que eu fiz questão de visitar uma vila pequenininha chamada Nelas, né? Que lá eu até falei, estava comentando com você, né, William? Eu vi uma coisa muito interessante para a gente, que é da ABS, sommelier, né? E nelas tem uma estátua que é uma homenagem aos sommeliers, né? Então, olha que bacana, né? Devia ter na porta da ABS aí uma estátua homenageando os sommeliers, né? Que em Portugal eles não falam sommelier, eles falam escansão. O português é avesso a estrangeirismos, né? Então, para que falar sommelier se tem a palavra em português chamada escansão. Então, você sabe como eles chamam o Tastevan lá em Portugal? Como Tambuladeira. Eu ia falar cheiro do vinho, Pois eles pegam a palavra na língua portuguesa. Então, tem nelas, né, uma vila pitoresca lá do Dão, que eu gostei, passei lá, tem a estátua em homenagem ao escansão. E está escrito lá na estátua, ao escansão por bem servir. Né? É uma homenagem a um escansão português, o nome dele é Fernando Ferramentas, meu xará, né? A estátua foi inaugurada em 66 e homenageou que na época era um baita de um sommelier. Né? Legal. Fizeram uma estátua para eles. Que eu saiba, não sei outra cidade no mundo, outro país que tenha uma estátua homenageando o sommelier. Né? Você que é sommelier, você conhece uma? Não conheço não. Eu já tive na região, mas eu não tive nessa cidade em particular e não tive o privilégio de ver a estátua. Fica para a próxima visita. Tira uma foto lá, vale a pena. Tá? Legal, bacana. Então, é bacana, né? E está escrito isso, o escansão por bem servir. Achei uma coisa muito bacana. Tá? Muito legal. Então, gente, a gente pode aqui começar a nossa degustação, né? Como eu falei com vocês, o vinho que eu vou degustar é um encruzado, tá? Exatamente esse. É o encruzado da vinícola Kelman, né? A Kelman pertence a um casal de brasileiros, a Juliana e o Rafael Kelman. E os dois já tiveram na ABS, né? A Juliana já apresentou seus vinhos para a gente, tanto na Barra quanto no Flamengo. Ano passado a Juliana teve na ABS, apresentou seus vinhos, né? Foi um sucesso danado, o pessoal gostou. Eu já conheci os vinhos dela já há um tempo, né? E ela está sempre na Vinhos de Portugal.
né? Esse ano, um ano atípico, nem sei se vai ter vinho de Portugal, aquela feira na Barra, não dá para prever, mas a Juliana está sempre lá. Ano passado ela estava lá na Vinhos de Portugal, tá? Bacana. Então, o encruzado dela, o meu já está aqui, eu fiz conforme a recomendação dela mesmo, tá? Eu abri um tempo antes, tá? A temperatura de serviço recomendada dele é aquela, sabe, ele é para os vinhos brancos, mas com uma estrutura, né? 10 a 13 graus, né? Seria uma temperatura ideal, tá? Eu estou vendo aqui no rótulo, Fernando, é uma tiragem muito limitada, né? Só 3.750 garrafas. 3.700 garrafas, tá? E é pouquíssimo. vidimado todo à mão, tá? É colheita manual, tá legal? Ele não passa por madeira, tá? Ele é fermentado no inox, fermentado a temperatura baixa, para não perder aquelas características da varietal, né, William? Ele é fermentado a 12 graus, fica 5 meses no inox, tá? E sofrendo, submetido à batonagem, tá? Um contato mais forte com as borras, tá? Certo. Então é um vinho... Apesar de não ter passado em madeira, ele vai ter textura, né? Que se ele ficou 5 meses em contato com as borras, né? Legal. E esse vinho aqui a gente conseguiu uma condição especial aí para o pessoal da ABS que está assistindo a gente, que no final eu vou falar, tá? Isso é uma coisa legal. E outra coisa desse vinho interessante, né? Eu já tinha provado um vinho da Kelman, que era o encruzado, se eu não me engano, 2013, que ele já era outra proposta. Se eu não me engano, 2013, ele passava por madeira, ele tinha uma presença forte de madeira, e esse não. Mas é um vinho com potencial de guarda, tá, gente? É um vinho, ele tem um potencial de guarda. Fazendo aqui... O produtor possivelmente está querendo destacar os aromas varietais, né? Os aromas primários, né, Fernando? E combinados aí com os aromas de contato com as borras, né? Sem deixar a madeira interferir no vinho, né? Isso, exatamente isso, né? Preservar o varietal, né? E como é que você descreve, Fernando, esse vinho? Boa, olha só. Aqui eu estou sem anteparo aqui, mas a coloração dele é aquela amarelo dourado, né? Então já tem evolução, né? Já tem um pouquinho, sim. Amarelo dourado, né? Que safra que é mesmo, Fernando? 2017. Ah, 2017, ok. Amarelo dourado, tá? Uma coloração média, né? Ele não tem nenhuma opacidade, você vê tudo, tá? Vamos ver no nariz. Ele tem uma intensidade aromática, né? Médio para pronunciado, o nariz, ele tem... se sente bastante o nariz, tá? Me parece que está em evolução, tá? Eu sinto notas cítricas. Tem um bom ataque, né, no nariz, tem né? Um bastante bom intensidade, ataque, né? Legal, legal. Tem, tá? É muito intenso, tá? Beleza. Eu falei no início médio para pronunciado, mas agora eu já diria mais para pronunciado, mais para intenso, tá? É um vinho que está em evolução, eu acho que ele pode evoluir ainda bastante, tá? Sinto notas cítricas, né? Sinto também um pouco de maçã verde, fruta branca de caroço, um pouquinho discreto de avelã, talvez. Eu não olhei na ficha essas descrições, não. Né? A Juliana Kelman me mandou a ficha aqui, mas é o que eu estou sentindo aqui. Muito rico aromaticamente, né? Pela sua descrição, né, Fernando? Muito rico. Legal. Na boca ele é seco, né? Médio corpo, tá? Diria médio corpo, né? Seco, com certeza. A acidez dele, ele tem uma acidez boa, né? A acidez em Portugal é o que a gente chama de frescor, eles chamam de frescura, né? Então, frescura, pra gente é engraçado, seria, né? Vinho com frescura, né? Então, vinho com bastante frescor, né? Ele tem um frescor gostoso na boca. Joseph está perguntando se o vinho melhorou, se ficou mais rico quando a temperatura subiu. Sim. Sim, ele melhorou, tá? Ele melhorou, né? O Rogério Dardot aqui falou do resfriamento, tá? Na ficha do produtor ele fala de 10 a 13 graus, né? Certo. Realmente eu trabalharia com ele
mais para os 12 graus, 13, né? Então você resfria e vai servindo, bota na mesa, ele já cai na temperatura legal, tá? É um vinho que já tem uma vai... certa estrutura, né, Fernando? Então ele já pede mesmo uma temperatura menos fresca, né? Para ser melhor apreciado, né? Exatamente. É, o que mais que legal. faltou falar? Taninos ausentes, né? Ele tem a maciez dele, ele é redondo, tá? É um vinho Você acha que esse vinho, Fernando, é um vinho longevo? Houve aqui uma opinião sim, sobre... Acha, né? Acho que sim, tá? Perfeito. Acho que sim. Vi agora que o Rogério Dardot falou em 14 graus, né, Rogério? 14 graus, sem dúvida, ficaria bom também, tá? Uhum. O produtor fala em 10 e 13 graus, né? Então ficaria 13, 14, sem dúvida nenhuma. O meu, quando começou a live, eu botei, né? Ele estava mais gelado, agora ele está ótimo, ótimo, ótimo. Você acha que ele bem adegado de uma boa safra, ele tem uma guarda aproximada de quanto tempo? Você conseguiria dizer? Acho que bastante, né? O produtor está vendo aí, acho que a Juliana Kelman está vendo aí, se ela puder também responder, mas acho que ele vai longe, acho que uns 10 anos fácil aí, tudo, acho que vai. Ele tem acidez, maravilha. Né? Então acho que ele vai bem. Eu estou imaginando depois de 10 anos, viu? O nível de complexidade aromática deve ser fantástico desse vinho. Os dela, né? 2013, eu tomei ano passado, no final do ano passado. Então, eram vinhos já com 7 anos, né? Perfeito, então, perfeito. São vinhos que permitem uma estrada boa. Né? Ele é equilibrado, tá? Na boca eu achei ele intenso, persistente, tá? O produtor dizendo que mínimo de 10 anos. Mínimo de 10 anos, ó, que legal. Mínimo de 10 anos. Então, você vê que a minha estimativa foi boa, né? Isso. Mas ele está pronto para beber agora, tá, gente? Não precisa guardar 10 anos, não. Tá para beber agora tranquilamente, tá? Ele está pronto com potencial de guarda. Seria isso, né, Wender, que a gente fala. Para guardar 10 anos tem que comprar umas 6 garrafas, né? E aí bebendo vai todo ano bebendo uma, né? Acompanhando a evolução do vinho, que é uma experiência muito legal de se fazer, né? Então, gente, o que mais que eu posso falar dele? Persistente, né? A gente pode guardar agora ou não. É um vinho muito fino, né? Na fichinha da BS eu botaria como muito fino. Muito bom para excelente, porque ele tem equilíbrio, tem complexidade, tem persistência, tem intensidade, né? Seria considerado um vinho muito fino, né? Certo. E ele vai muito bem com mariscos, com pratos de peixe, frutos do mar, acompanha queijos, né? Muito legal. Bem, tá? Então, sim, aí o importante é de falar, né, gente? O pessoal está perguntando, né, William? O desconto, vinho, né? Isso, que hoje, para o associado da BS, para quem está assistindo a nossa live, tá? Até a meia-noite do dia 28/5, tá? A gente conseguiu com os Kelmans, com a Juliana e com o Rafael, um desconto de 15% no Encruzado 2017, que é esse que eu estou degustando, e do Reserva Tinto 2013 deles, que é um vinho premiado deles, é um vinho bem pontuado e é um vinho que é um corte tinto, né? Então, 15% off no site, no Encruzado 2017 e no Reserva Tinto 2013 até o dia 28/5. O Encruzado, que no site está R$ 127, eu acho que se aplicar 15% vai para 108, tem que fazer as contas. E 108. O Reserva Tinto, que está 144, se aplicar os 15%, deve ir para os 122, por aí. Tá? E a importadora é a Portos Cali. Então, só botar lá no Google Portos Cali, www.portoscali.com.br, acho que é isso. Eles têm depósito no Rio, São Paulo, então o vinho vai chegar num condicionamento legal. E o código é ABSRJ, tudo maiúsculo. Tá, gente? Então, ABSRJ, o site Portos Cali, 15% de desconto no Encruzado 2017 e no Reserva 2013. Né? Então, é uma condição bacana aí que a gente conseguiu para os nossos associados que tiverem interesse em degustar esses vinhos da Kelma, que são muito interessantes. Tá? Então, desconto para o Encruzado e para o Reserva 2013. Tá? Maravilha. Então, código ABS, RJ, tudo maiúsculo, e a importadora é Portos Cali. Tá? E o Weiler, você está tomando um tinto, né? Fala aí, um corte que você me falou que você ia abrir, né? Exatamente. Na verdade, eu não tinha esse vinho na minha adega e
esse vinho aqui foi um gesto de confrade de um amigo meu, que é o José Flávio Joia. Não posso deixar de registrar aqui o nome dele, porque ele gentilmente me ofereceu esse vinho para degustar. E é um vinho, é um corte de Jaén com alfrocheiro e safra 2007, né? Um vinho, não sei se dá para ver bem a cor, aí é um vinho que já está na cor granada, já até com reflexo indo para o alaranjado, já denotando evolução, né? Corte de 40% de Jaén, 60% de alfrocheiro, né? Você vê, não entra toriga, não entra tinta roriz, né? Que legal. Não tem a Toriga Nacional, não tem a tinta roriz, é só essas duas mesmo. Uma proposta interessante, né, do produtor, né, de fazer um vinho de corte dessas duas uvas, né? Eu vou descrever aqui rapidamente, porque faltam só 5 minutos para a gente terminar, Fernando. Tá. Então e antes eu queria também, o pessoal está perguntando aqui de novo, né? Eu vou só lembrar. O site, o importador é Portos Cali, né? Portos Cali. Cali, C-A-L-E. Isso, pronto. O Vinhos Cama botou. portoscali.com.br. Tá? Beleza. E o código é tudo maiúsculo, ABSRJ. Tudo junto. 15% de desconto. Isso. Então vai lá, Weller. Pois é, na cor ele já denota evolução, né? É um granada já com reflexo indo para o alaranjado. O nariz tem bastante presença, tem um ataque interessante, mas já não tem mais nada de primário, nada de aroma primário. Aqui é só etéreo mesmo. Ele é franco, amplo, tem frutas vermelhas secas, né? Algo do tipo morango, framboesa, ameixa, cereja. Bem rico, né? Bem rico, um toque de suboá já aparecendo, um toque de trufas. Tem um lado vegetal legal também, que lembra tomilho, né? Então, muito agradável. O nariz do vinho. E você sente aquela elegância, Weller, nele? Aquela elegância que a gente falou tanto dos vinhos do Dão? Sem dúvida, né? Exatamente isso. Que a gente comentou antes, né? Na boca, Fernando, ele tem uma acidez, ele é seco, tem uma acidez bem presente, uma acidez bem presente mesmo, mas muito bem equilibrada, com taninos presentes, porém macios, redondos. Ele tem 13 de álcool, então o álcool está fechadinho aí também com a intensidade de acidez e a intensidade e a qualidade dos taninos, né? E ele tem uma persistência de boca notável. Vinho muito agradável para se beber. Já está pronto para beber agora. Esse não vai evoluir mais, né? Porque já está com 13 anos de garrafa e já está com um buquê, com um aspecto já bem etéreo, né? Então, é para beber agora esse vinho, né? Tá. Muito bom. Weller, você falou do álcool aí, né? Eu esqueci de falar. O vinho cruzado que eu estou bebendo é 13,5% de álcool. 13,5%, né? Ele tem acidez, né? Ele tem 13,5% de álcool. Ele teve esse contato, batonagem com as borras, né? 5 meses. Então, ele é um vinho que realmente ele pode durar ele tem uma estrada aí pela frente, né? Maravilha. E uma outra coisa, o pessoal está perguntando, o vinho que eu estou degustando é o vinho encruzado 2017 da Kelman, né? É o vinho que eu estou degustando. Até se puder depois botar o rótulo aí, o pessoal está perguntando. De novo. Posso sim. O ele botou o dele, pronto, é esse o vinho, tá, gente? Eu vi que o pessoal perguntou, tá? Site Portos Cali, o código ABSRJ, tá? Muito e o vinho bem. é 100% encruzado, né? O do Weller é um corte tinto, né, Weller? E o Jaén com alfrocheiro. Isso, é um branco 100% encruzado. A gente para quem gosta aqui... pode... Para quem gosta de vinho com evolução, todos dois secos. Para quem gosta de vinho com evolução, esse meu vinho aqui está no momento perfeito para beber. Né? Pronto, né? Pronto. Fernando, temos apenas 1 minuto, então as considerações finais e os agradecimentos aí aos participantes para a gente fechar. Agradecer aí, né? A gente chegou a 100 e tantos participantes. 125 em média. Que bacana. Agradecer a todos